Sejam bem-vindos ao vídeo sobre função exponencial. Meu nome é Júnior, sou professor do Colégio João Paulo II, do Sistema Objetivo de Ensino. Essa função ela aparece com muita frequência na vida real, pelo fato dela descrever um comportamento de vários fenômenos físicos, químicos e biológicos. Pelo fato dela ter tantas aplicações, é que aparece também com muita frequência nos vestibulares, estão sempre cobrando a função exponencial. Começar falando da definição. A função exponencial é definida por f de x igual a elevado na x. Para evitar banalizações em termos de nomenclatura, a nossa base, que nesse caso é o a, ele tem que ser positivo e diferente de 1. Certo? Por que disso? Vou discutir aqui nas observações. Primeira observação, se o a for negativo. Tem a função definida por f de x igual a menos a elevado na x. Então, o que aconteceria se eu colocasse no domínio o elemento meio? Então, eu teria f de meio, basta trocar aqui no lugar de x, botar o meio. Então, menos a elevado na meio. O expoente é fracionário, eu posso escrever na forma de raiz. Lembrando, o numerador do meu expoente fracionário vira o meu expoente do radicando. E o 2, que é o denominador do meu expoente, vira o meu índice da minha raiz. Enfim, quanto que é a raiz quadrada de menos a? Quanto que é a raiz quadrada de um número negativo qualquer? Existe dentro dos reais? Não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Segunda observação. Por que o a não pode ser igual a zero? Eu teria f de x igual a zero elevado na x. Teria dois casos. Se o x fosse positivo, uma função constante. Por quê? Considere. 0 elevado ao cubo, eu tenho 0. 0 elevado na 1000 é 0. Então, essa imagem é sempre 0, ao entrar qualquer valor positivo, e dá uma função constante. Se o x fosse negativo, teria uma indeterminação matemática. O exemplo aqui foi dado como x sendo menos 1. Então, teria 0 elevado na menos 1. Expoente é negativo, inverto a base. Inverso de 0 é 1 sobre 0. Troco o sinal do expoente. Menos 1 fica 1 positivo. 1 sobre 0 elevado na 1 é 1 sobre 0. Quanto que é 1 dividido por 0? Isso existe dentro dos reais? É uma indeterminação matemática, né? Qual o número multiplicado por 0 que vai dar 1? Isso não existe, certo? Então é por isso que o a não pode ser nulo. Nossa base não pode ser nula. Terceiro caso. A igual a 1. Eu teria a definição da função sendo 1 elevado na x. Qualquer valor que se eu colocasse aí no lugar do x aí, como por exemplo 1 elevado na 1 milhão ia dar 1. Né? 1 elevado na 0 ia dar 1. 1 elevado na menos 400 ia dar 1. Então, se sempre eu tenho a imagem que é igual a 1, então a função é constante. Então, em resumo da definição, a função é definida por f de x igual a elevado na x, e a base, que é o a aqui, tem que ser positivo e diferente de 1. Muito bem, vamos lá nos gráficos da função exponencial. Vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo, construir o gráfico da função f de x definida por 2 elevado na x. Sempre quando a gente vai esboçar o gráfico de qualquer que seja a função, a gente sempre faz aquela clássica tabela. Então, fiz essa tabela aqui. O que acontece se entra menos 3 dentro da minha função? Como menos 3 dentro do domínio, sai 1/8. Por quê? Então, basta substituir no lugar de x, boto menos 3, f de menos 3 é igual a 2 elevado na menos 3. Inverto a base, 2 fica 1 sobre 2, troco o sinal do expoente. Fica 1 sobre 2 elevado ao cubo. Aplico esse 3 tanto no numerador quanto no denominador, ficou 1 elevado ao cubo é 1, 2 elevado ao cubo é 8. Então ficou 1/8, certo? Então se entra menos 3, sai 1/8. E assim por diante. Dados os pares ordenados, alguns dos pares ordenados, eu posso datar no plano cartesiano estes pontos. E assim sendo, ligar os pontos, formar o gráfico.
Gráfico da função exponencial. Quando A é maior que 1, é uma curva desse tipo aqui. Aqui vocês notaram que o corte no eixo Y foi o ponto 0 e 1, certo? Porque 2 elevado a 0 é igual a 1, qualquer número elevado a 0 é sempre 1, certo? Vocês vão ver que sempre numa função exponencial, o ponto de corte no eixo AY é o ponto 0 e 1. Isso é questão de prova, certo? A função exponencial é estritamente monótona. No caso de A maior que 1, ela é estritamente crescente. Algumas pessoas dizem simplesmente que ela é crescente. Por que ela é crescente? Se a abscissa aumenta, a ordenada também aumenta. Se de menos 3 aumentou para menos 2, de 1/8 aumentou para 1/4. Então, se isso acontece, a função ela é crescente. Próximo exemplo. Construir o gráfico da função f de x definida por meio elevado na x. Também fazendo na nossa tabela. Como exemplo aqui o menos 2 agora. O que aconteceria se eu colocasse menos 2 aqui dentro da minha função? Seria f de menos 2, basta trocar aqui no lugar de x, botar o menos 2, então meio elevado na menos 2. Aqui, expoente é negativo, troca, aliás, inverte a base, então fica 2 sobre 1, troca o sinal do expoente. 2 sobre 1 elevado ao quadrado é 4, certo? 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 4 sobre 1 é simplesmente o quadro. E assim por diante. Certo? Então, dados os pontos, marco os pontos no plano cartesiano e ligo esses pontos formando o gráfico da função. Aqui nesse caso, o que a gente teve de diferente do exemplo anterior? Aqui eu tive que a minha base ela está entre 0 e 1. No caso anterior, a base era maior que 1. Certo? Então, aqui o meio ele está entre 0 e 1. Então, vamos ver o que ocorreu de diferente da função anterior. A função ela é decrescente, certo? Por que ela é decrescente? Ao aumentar valores na abscissa, de menos 3 aumentou para menos 2, mas na ordenada, o que aconteceu? De 8 passou para 4, diminuiu. Então, se aumentou na abscissa, diminuiu na ordenada, então trata-se de uma função estritamente monótona, e essa função é do tipo estritamente decrescente, ou simplesmente é uma função decrescente. O que tivemos de comum da função anterior? O ponto de corte no eixo AY. Qual que foi o ponto? O ponto de corte que é o ponto 0 e 1. Certo? Então, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, sempre numa função exponencial, na forma a elevado na x, eu vou ter o corte aqui no eixo y no ponto 0 e 1. Certo? A partir do que a gente falou agora, nesses gráficos, vamos estabelecer algumas propriedades. O gráfico da função exponencial de base A com A maior que 0 e A diferente de 1 está sempre acima do eixo OX, pois A elevado na x é positivo para todo x pertencente aos reais. A gente notou, então, isso aqui está simplesmente dizendo o que é o contradomínio, o que pode vir no contradomínio da minha função exponencial. Então, sempre eu vou ter valores positivos, certo? Sempre eu vou ter valores positivos. Para qualquer que seja o x, para qualquer valor que entre aí, vou ter um valor positivo, né? Acima da minha origem aqui do plano cartesiano. O gráfico da função exponencial sempre intercepta o eixo y, ponto 0 e 1, pois a elevado na 0 é igual a 1 para todo A pertencente aos reais positivos. Esse asterisco aqui restringe o 0. Os reais positivos diferentes de 0 menos 1. Isso é o que foi falado aqui pela condição de existência que a gente viu, né? O A tem que ser positivo e diferente de 1. A gente viu nos dois exemplos que o ponto de corte no eixo OY é o ponto 0 e 1. Certo? Foi muito bem salientado. Se o A for maior que 1, a função exponencial é estritamente crescente, seu gráfico é do tipo do exemplo 1, desse tipo aqui. Se você não estiver enxergando, volte aí, vídeo e pause lá no exemplo 1 que foi dado 2 elevado na x, f de x definido por 2 elevado na x. A gente viu que o gráfico é no formato
sempre que eu aumento os valores na abscissa, eu aumento os valores na ordenada. Então, me dá uma função crescente. Se o A estiver entre 0 e 1, a função exponencial é estritamente decrescente. Seu gráfico é do tipo do exemplo 2. Muito bem salientado isso aqui também. Se aumenta os valores na ordenada, se aumenta os valores da abscissa, o eixo x, o eixo das abscissas, eu diminuo os valores da ordenada, né? Ordenada do eixo y. A função exponencial é sobrejetora, pois o contradomínio e o conjunto imagem são ambos iguais a reais positivos, diferente de zero. Se o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio, ou o conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem, a gente rotula isso aí como uma função sobrejetora. Se só pode sair valores positivos e o que sai são valores positivos, então a função ela é sobrejetora, certo? Conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem. Próximo tópico. A função exponencial injetora, pois qualquer reta horizontal intercepta o seu gráfico no máximo uma vez. Se imagens diferentes, se valores do domínio têm correspondentes, se valores do domínio diferentes têm correspondentes diferentes na imagem, eu vou ter uma função injetora, certo? Lembram lá? Deixa eu voltar aqui nesse exemplo, no exemplo 2. Se eu tive então menos 3 e saiu 8, e se eu uso o oposto, que é o 3, ou seja, são elementos diferentes do domínio, eu tive imagens diferentes, certo? Saiu 8 e 1 oitavo, não foram imagens iguais, então portanto a função é injetora. Se a função é sobrejetora e injetora, portanto ela é bijetora, certo? Essa é a definição de uma função bijetora. Ela será bijetora se somente se for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Está dizendo aqui no tópico G. Vamos resolver alguns exercícios pelo que a gente acabou de falar aqui. Quando uma população inicia a colonização de um ambiente propício ao seu desenvolvimento, verifica-se que o crescimento inicial é lento, pois há pequeno número de indivíduos e, consequentemente, a taxa de reprodução é pequena. À medida que aumenta o número de organismos, a taxa de reprodução também aumenta. Considerando que inexistem fatores de resistência do meio, o crescimento de certa população será de acordo com a fórmula f de x igual a raiz quadrada de 2 elevado na x. O gráfico que melhor representa essa função é a partir de tanta informação interessante, né, aqui disse que a função é definida por f de x igual a raiz quadrada de 2 elevado na x. Trata-se de uma função exponencial, certo? A nossa base é a raiz quadrada de 2. Quanto que é a raiz quadrada de 2? É interessante para a gente saber se essa raiz quadrada de 2 está entre 0 e 1 ou se essa raiz quadrada de 2 é maior que 1. Se você não se lembra, a raiz quadrada de 2 ela é igual a 1,414. Eu sempre memorizo as 3 primeiras casas decimais. Vou até usar a calculadora aqui. Quanto que é a raiz quadrada de 2? 1,41421, assim por diante. O que interessa para a gente saber é que ela é maior que 1. Né? Se a base é maior que 1, o que a gente viu aqui? Se A é maior que 1, a função exponencial é estritamente crescente. Esse é o gráfico do tipo do exemplo 1. Certo? Desse exemplo aqui. Então, qual o gráfico mais parece com o que a gente acabou de ver? É o da letra E. Certo? Então, a resposta aí é a letra E. Vamos seguir. Segundo exercício. Um computador desvaloriza-se exponencialmente em função do tempo, de modo que seu valor y daqui a x anos será y é igual a vezes raiz quadrada de 2 meios elevado na x, em que a é uma constante positiva. Se hoje o computador vale R$5.000, seu valor daqui a 6 anos será. Então vamos lá. Vamos começar com a data inicial, né?
chamar da data zero, o que eu teria na data zero? O y, que é o valor nessa data é R$5.000, é igual a vezes a quadrada de 2 sobre 2. O x nesse caso é zero, né? Está se tratando da data inicial. Então eu vou ter que o meu a é igual a 5.000, certo? Raiz quadrada de 2 sobre 2 elevado na zero vai ser 1, né? Então a é igual a 5.000, certo? Se você não entendeu o que eu falei aqui, como eu já fiz o exercício, eu estou dizendo de cabeça quanto que deu, né? Você pode pausar o vídeo aí e ver o que eu fiz. E o segundo cálculo, o que pediu, né? Seu valor daqui a 6 anos, a partir do valor inicial sendo R$5.000. Então basta substituir agora aqui, né? No lugar de x, botar o 6. Sendo que o y é igual a, nesse caso agora, a constante, a gente acabou de achar, é o 5.000. Então y é igual a 5.000 vezes raiz quadrada de 2 meios elevado na x. Então ficou y é igual a 5.000 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 elevado na sexta potência. Vale lembrar que esse raiz quadrada de 2 sobre 2, eu posso escrever a raiz quadrada de 2 como 2 elevado na meio, certo? Então, eu vou ter meio vezes 6 e 1 vezes 6. Então, ficou raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, porque meio elevado à sexta potência, aliás, o expoente, a propriedade, essas propriedades de potência, né? Meio elevado à sexta, então fica 1 meio vezes 6, que fica 3. Pode ser que eu estou te confundindo um pouco, porque eu já uso o próximo passo aqui, né? Poderia ter feito em várias etapas, mas se você tiver alguma dúvida, mande aqui para professorjuniorvieira.wordpress.com, que eu vou estar tirando essas dúvidas na medida do possível. Lembrando que esse expoente 6 eu aplico o expoente tanto no numerador quanto no denominador, certo? Então ficou 2 ao cubo sobre 2 à sexta. Novamente, propriedade da potência, agora a gente tem a divisão, né? Então 2 ao cubo sobre 2 à sexta conserva a base, fica 2, elevado na quanto? 3 menos 6. Fica menos 3, então 2 elevado a menos 3, que é a mesma coisa do que 2 na menos 3 é o mesmo que 1 sobre 2 ao cubo, certo? Inverte a base e troca o sinal do expoente. Ficou 1 sobre 2 ao cubo. 5.000 vezes 1 é 5.000, dividido por 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? 8. Né? 5.000 sobre 8 é 625. Então, portanto, a resposta aí é a letra A. Vou estar deixando no meu blog, alguns exercícios adicionais sobre equações e inequações exponenciais para quem tem dúvidas aí em aplicar as propriedades das potências, certo? Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar da função logarítmica, que é o inverso da função exponencial. Então até a próxima.